Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para o programa Encontro com a Palavra. No nosso último estudo, analisamos o Salmo 100, o salmo de adoração mais expressivo. Outro salmo de adoração muito importante é o 107. Esse salmo, como a maioria dos salmos de adoração, exorta a adoração. O Salmo 107 é longo, está dividido em parágrafos, mas o seu tema está presente em todo o salmo com a repetição dessa estrofe. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, um samaritano. Jesus disse, não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros 9? Com essa ilustração, Jesus está nos dizendo que cerca de 90% das pessoas que são salvas nunca voltam para me agradecer pela salvação, nunca se tornam adoradoras porque só sabem receber. A pergunta que nos persegue é, onde é que estão os outros 9? O tema do Salmo 107 é dirigido aos 90% que nunca voltam para agradecer a Deus pela salvação. A exortação que se repete neste salmo é, deem graças ao Senhor, todos os homens, especialmente os redimidos do Senhor, deem graças ao Senhor. Como vimos no livro de Ruth, redimir significa comprar e trazer de volta da vida de pecado. Talvez você já tenha pertencido a Deus. Em Adão, todos nós já pertencemos a Deus. Depois nos afastamos e tivemos que ser comprados e trazidos de volta para Deus. Redenção é isso. Essa redenção pela qual deveríamos ser gratos está descrita neste lindo hino de redenção. A primeira parte do salmo descreve a redenção porque estávamos perdidos como ovelhas que foram dispersas. De acordo com o texto, perambulamos pelo deserto e por terras áridas. Estávamos famintos e sedentos, nossa vida ia se esvaindo. Mas depois nós lemos, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro. Nesse versículo, o Salmo está descrevendo a salvação inicial ou a redenção. Éramos como ovelhas perdidas. Voltamos-nos para Deus e Ele nos livrou de caminharmos perdidos, da fome e da sede. Depois Ele nos conduz pelo caminho justo como fez com os filhos de Israel, que foram libertos do Egito e levados para a terra prometida. Depois de descrever a redenção no versículo 8, o salmista exorta que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Na segunda estrofe desse hino de redenção, o salmista descreve um tipo diferente de ruína. Ele descreve um povo redimido que se rebelou contra Deus. Eles foram salvos, já foram redimidos, sim, mas são pródigos. Rebelam-se e vão para países distantes. O salmista diz que essas pessoas acabam presas à aflição e em correntes, porque se rebelaram contra as palavras de Deus. Por isso ele os sujeitou a trabalhos forçados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Como o filho pródigo, que foi para um país distante, e quando ficou sem dinheiro, depois de ter gastado tudo, ninguém lhe deu nada. Ele estava totalmente arruinado no fundo do poço, então caiu em si e decidiu retornar para o seu pai. É isso que o Salmo está descrevendo. O Salmo diz, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam.
Em outras palavras, Deus redimiu esse povo pela segunda vez, como fez com o filho pródigo. Eles foram pegos em suas cadeias pródigas, resultantes da sua rebelião. Então Deus os resgata. Sim, Deus resgata dessa experiência humilhante. O versículo 15 é a repetição do refrão, repetido 4 vezes. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. A terceira estrofe descreve mais um tipo de redenção. Em Lucas 4:18, Jesus declarou o propósito do seu ministério. Citando Isaías, Jesus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus deixa bem claro o que quis dizer com pobres. Ele diz: Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Você pode verificar no Evangelho de Lucas que Jesus praticou tudo o que pregou. Através do seu ministério de ensino, Jesus deu vista aos cegos. Através do seu ministério de aconselhamento, Jesus deu liberdade aos acorrentados. E através do seu ministério de cura, Jesus deu cura e vigor aos feridos e oprimidos deste mundo. Esses 3 tipos de perdição estão descritos no Salmo 107. Na primeira parte desse salmo, você tem a descrição do cego, que é como a ovelha, porque elas não sabem como sair daquele estado de perdição total. E nem conseguem distinguir o esquerdo do direito. No segundo parágrafo, você encontra os cativos. Muitas pessoas não estão livres, não sabem o que querem fazer. Elas fazem o que são levadas a fazer. Elas têm compulsões e obsessões e são controladas por desejos, hábitos e vícios. Essa é outra maneira de dizer que não são livres. Jesus nunca ignorou aqueles presos que tentavam se soltar de suas cadeias. É esse o tipo de redenção ilustrado na segunda estrofe desse lindo hino de redenção. A terceira estrofe do Salmo 107 descreve o que Jesus chamou de oprimidos. Essas pessoas são oprimidas pelos seus próprios pecados. O salmista diz: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos, rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Algumas vezes sofremos por causa de nossos pecados. Lemos que Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. Temos aqui uma linda ilustração de Deus, o grande Salvador, resgatando seu povo pela terceira vez. Tudo isso é uma descrição de redenção. Você sabia que a palavra de Deus tem o poder de curar? A Bíblia diz que o poder para converter uma alma, como vimos no Salmo 19, é o mesmo poder que cura. Na minha experiência de pastor, depois de compartilhar a palavra de Deus durante algum tempo com alguém, eu vejo a palavra de Deus curando essa pessoa. A terceira estrofe do Salmo 107 descreve a cura de Deus aos feridos. No versículo 21, quando Deus redime os feridos, temos mais uma vez essa exortação. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. 90% do povo de Deus redimido precisa prestar atenção à exortação do início desse hino. Assim digam os que o Senhor resgatou. Se você foi redimido da cegueira do pecado, então repita isso. Se foi redimido das cadeias do pecado, repita isso. Se foi redimido do seu estado emocional, se estava ferido, repita isso. Volte para Deus e agradeça a Ele por sua redenção. Neste salmo há mais um tipo de redenção muito bonita. Depois de descrever a redenção do cego, do cativo e do ferido, o salmista descreve a redenção do povo abençoado. Eu nunca conheci muitos homens assim, mas no último parágrafo lemos a descrição daqueles que vão ao mar e descobrem as obras e maravilhas do Senhor nas profundezas. Essas são pessoas com o dom da fé. Todos os que foram salvos têm fé, mas algumas pessoas têm uma fé que vai além da fé salvadora. Elas têm o dom da fé e possuem a capacidade de confiar em Deus em questões muito difíceis. Elas vão até as águas profundas e veem a obra de Deus de maneira também profunda e poderosa. Essas pessoas geralmente têm uma vida difícil.
Esse tipo de fé descrito na 4ª estrofe do Salmo 107 faz com que as pessoas vejam a obra de Deus no meio da tempestade e provém seus milagres nas águas profundas. De acordo com o salmista, às vezes Deus levanta ventos fortes para testar a pessoa que tem o dom de fé. Essa ventania leva as pessoas de fé do céu até as profundezas do mar. Suas almas desfalecem, vão de um lado para o outro, bamboleiam como um bêbado e ficam a ponto de perderem a razão. Então, depois que tiveram a fé testada, clamam a Deus e Deus faz a tempestade se acalmar e as leva para um lugar de refúgio. Podemos ilustrar dessa forma a vida do homem abençoado com o dom da fé. Por causa desse dom, ele anda sobre as águas e, quando começa a afundar, clama a Deus que o resgata e lhe dá o objeto de sua fé. Há ainda uma 5ª estrofe que resume e finaliza a mensagem desse salmo. Ela descreve a maneira como Deus trabalha na vida do seu povo redimido. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Assim diz o salmo. Há momentos em que Deus abençoará seu povo e há momentos em que ele permitirá que seu povo seja reduzido e humilhado, oprimido, afligido e machucado. Às vezes a vida do redimido será como um lindo rio que se transforma em um caminho seco ou em um deserto. Outras vezes sua vida é como um deserto que se transforma em fontes de águas. Deus faz isso continuamente porque ele testa o seu povo. Ele está provando o seu povo. Ele está levando seu povo ou a um relacionamento mais profundo com ele ou a uma vida realmente com mais profundeza de relação com Deus. Sabe, no final desse lindo hino de redenção, o salmista diz: os justos veem tudo isso e se alegram. Será que uma seca ou depressão são sempre uma catástrofe ou uma calamidade? Quando estudarmos os profetas, veremos que a fome e a seca não são uma calamidade sempre. Parece que a ferramenta preferida de Deus para fazer com que seu povo se ajoelhe para um reavivamento e crescimento espiritual é a provação, a seca. Na última linha do Salmo a gente lê: reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Se você for sábio, verá que às vezes Deus permite a fome, a recessão ou a depressão para depois abençoar novamente, porque todo esse processo expressa o cuidado amoroso do nosso Deus. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.